Então, na aula de hoje, eu vou resolver, na verdade, vai ser uma aula um pouco mais curta, eu vou resolver só dois problemas sobre a equação de Schrödinger em três dimensões, que foi o que a gente discutiu um pouco ao longo nas aulas dessa semana. Então, a ideia é que até então a gente vem discutindo sistemas onde a gente assumia que por algum vínculo do sistema a partícula só podia se mover em uma dimensão. Mas, na realidade, o que acontece na maioria dos casos é que a partícula pode se mover em três dimensões. Né? Então, a gente tem que daí, generalizar a equação de Schrödinger para esse caso. Tá? E, como a gente viu, os postulados básicos não mudam, a gente continua aplicando a mesma maneira de calcular valores médios, incertezas, a equação de Schrödinger continua valendo. A única diferença é que a gente tem que generalizar isso para mais dimensões, né? Que é uma generalização quase que imediata. A complicação é que agora a gente tem mais coordenadas, mais variáveis, matematicamente fica um pouco mais complicado. Tá? Mas, enfim, na aula de hoje eu vou resolver alguns problemas para a gente praticar um pouco e entender um pouco melhor como é que essas coisas funcionam em três dimensões. Tá? Então, o primeiro probleminha que eu vou discutir é um probleminha interessante, porque é um oscilador harmônico, mas é um oscilador harmônico em três dimensões. E a gente vai ver que esse é um dos casos em que a solução da equação de Schrödinger é bem simples, mesmo que o movimento seja tridimensional. Tá? Então, é isso que a gente vai discutir. Então, o problema é uma partícula que ela está presa, ela pode se mover em três dimensões, mas ela está presa por uma molinha. Ela tem essa força elástica que tenta, né, trazer ela de volta à origem. Né? Então, posição de equilíbrio é na origem, e aí, enfim. Mas essa mola, ela não precisa se mover só em uma direção, ela pode ser esticada em qualquer direção, certo? Então, é como se a gente tivesse esse desenho aqui, onde essa partícula ela pode estar em qualquer ponto aqui. A mola sempre está presa na origem, mas ela pode estar em qualquer posição do espaço. Então, a partícula agora pode se mover em x, y e z. A força elástica, a gente sabe que só depende dessa extensão ou compressão da mola, certo? Então, só depende aqui do tamanho desse vetor posição R, e ela aponta sempre oposta ao vetor R. Né? Então, se eu estico a minha partícula para cá, a mola vai fazer uma força para cá. Certo? Então, a mola está tentando sempre trazer a partícula para a origem. Então, esse é o sistema que a gente vai tentar resolver agora. Como eu falei para vocês, esse é um sistema que dá para resolver. A gente vai ter que fazer umas continhas, mas não muitas. Tá? E a gente vai explorar, na verdade, o fato da gente já conhecer as soluções em uma dimensão. Tá? Então, várias coisas a gente não vai ter que refazer, porque a gente já conhece as soluções unidimensionais. Tá? Então, o que a gente tem que fazer nesse caso? Né? Bom, a gente segue o procedimento de sempre, a gente tem que resolver a equação de Schrödinger, certo? A diferença agora é que o meu potencial, ele é m ômega quadrado sobre 2 r ao quadrado. Em uma dimensão era só x, agora é r ao quadrado, onde r é a distância à origem, certo? Então, r ao quadrado vai ser x quadrado mais y quadrado mais z quadrado, né? O tamanho desse vetor aqui. E aí, né, como sempre, a gente define essa frequência, que é raiz quadrada de K sobre M, né? K é a força, é a constante elástica da mola. E o que a gente vai querer fazer, então, é resolver a equação de Schrödinger, independente do tempo, que a gente está buscando soluções em alto estado de energia. E a gente vai querer saber como é que são essas soluções, qual é a cara dessas funções de onda e quais são as energias possíveis, né, para esse sistema. Tá? Então, no caso da equação, né, no caso do oscilador harmônico em uma única dimensão, a gente viu que as soluções eram tipo, né, exponenciais reais, né, onde as minhas funções de onda iam para zero, então elas tinham uma cara assim, né, onde tinha uma certa oscilação, mas para x grande elas iam para zero. E as energias eram dadas por h cortado ômega n mais meio, onde n era o número inteiro. Agora a gente vai ver que isso vai ser um pouquinho diferente. Tá? Mas vamos lá, o que a gente tem que fazer é resolver a equação de Schrödinger independente do tempo.
Então, nesse caso, a minha equação de Schrödinger vai ser menos h cortado ao quadrado sobre 2m. Agora a gente tem o Laplaciano da minha função de onda, independente do tempo, que eu vou chamar desse φ maiúsculo. Esse Laplaciano é a soma daquelas segundas derivadas com relação a x, y e z. Tá? Então, esse é o termo de energia cinética. Aí eu tenho o termo de energia potencial. E tudo isso é igual à energia total vezes a minha função de onda. Aqui eu também tenho a minha função de onda multiplicando a minha energia potencial. Tá? Então, essa é a equação de Schrödinger independente do tempo que a gente tem que resolver. Tá? Ela é bem mais complicada porque aqui dentro, né, esse Laplaciano envolve derivadas parciais com relação às três coordenadas. Então, é esse operador aqui. Então, a somatória dessas derivadas segundas. Então, essa é a equação que a gente tem que resolver. Só que, enfim, a gente vai ver que no final das contas, a gente vai precisar resolver toda a equação, a gente vai conseguir usar as soluções que a gente já conhece. Tá? Mas qual que é a estratégia, né? Para resolver uma equação dessa, e é o que a gente vai fazer também quando a gente for resolver o átomo de hidrogênio. Né? A estratégia é buscar, esse é um método para resolver essas equações diferenciais, quando elas envolvem várias variáveis, é o método de separação de variáveis. Né? Então, a ideia é tentar ver se a gente consegue encontrar uma solução Então, esse método, em geral, que quando a gente tem uma função que depende, ou uma equação diferencial que depende de várias variáveis, a gente tenta buscar uma solução onde a função seja um produto de três funções e cada uma só dependa de uma das variáveis. A gente já fez isso, na verdade, quando a gente saiu da equação de Schrödinger completa e foi para a equação de Schrödinger independente do tempo. Né? Nesse caso, se vocês lembrarem, a gente escreveu a nossa função de onda, que era a função completa, que eu vou assumir só uma dimensão, para não ter que escrever muito aqui. Ela era uma função que só dependia do tempo, vezes uma outra função que só dependia do espaço. Então, de fato, é um produto de duas funções. Aqui a gente está tentando fazer a mesma coisa, mas para as coordenadas espaciais. Tá? E aí a gente vai ver se a gente consegue usar esse método para quebrar, né? A ideia é quebrar essa equação complicada, que depende de três variáveis, em três equações mais simples, onde cada equação só depende de uma variável. E aí o que a gente tem que fazer é resolver essas equações individuais. É bem mais simples de ser feito do que resolver essa equação total. Certo? Então, se a gente fizer esse truque aqui, né, e eu jogo isso na minha equação de Schrödinger, eu vou ter eu vou ter o seguinte. Então, vamos lá. Eu vou escrever a primeira derivada. Então, teria... Então, por enquanto, vamos esquecer os outros termos, né? Mas o primeiro termo que eu teria aqui é essa derivada segunda com relação a x. Depois eu teria também que somar as derivadas com relação a y e z, potencial, igualar isso com a energia vezes φ. Mas vamos primeiro olhar só para esse primeiro termo aqui que está aqui dentro. Tá? Então, esse termo, quando eu escrevo a minha função, certo? Como um produto de três funções, só essa função x maiúscula aqui é que depende da coordenada x. A y e a z não dependem, então elas podem passar para fora da minha derivada, certo? Então isso aqui vai ser menos h cortado ao quadrado sobre 2m, a minha função y vezes a minha função z, e aqui sobra a segunda derivada, e agora é uma derivada total, porque o x só depende da coordenada x, dessa minha função x maiúscula. Tá? Então, é isso que vai acontecer na parte da derivada em x. E, né, por analogia, eu vou ter algo muito semelhante com a parte em y e em z. Certo? Então, o termo de energia cinética, eu vou poder escrever ele da seguinte maneira. Esse aqui é o primeiro termo, e eu vou ter algo muito parecido
em y e em z, mas quando eu tiver a derivada com relação a y, o que vai sair para fora aqui é a função x vezes a função z, e aí sobra a segunda derivada da minha função y maiúsculo com relação a y. E eu tenho algo semelhante para a segunda derivada com relação a z. Então, até agora eu não ganhei muito, né? Eu só quebrei esses termos aqui. Tá? E aí eu vou ter o termo da energia potencial, que eu vou escrever aqui só para deixar um pouco mais compacto. Eu vou escrever como r quadrado por enquanto, em vez de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado, só para ficar um pouco menor. E aqui, bom, eu já estou escrevendo a minha função como um produto de x, y, z. Então, isso aqui vai ser igual a energia total vezes a minha função, que é o produto dessas três funções, x, y, z. E aí, o truque, em geral, que a gente tem que fazer nesse método de separação de variáveis é dividir toda a minha equação pela minha função φ, que é esse produto aqui. Então, se eu fizer isso, né, se eu multiplicar toda a minha equação por 1 sobre x, y, z, eu vejo que ela começa a simplificar um pouco. Então, esses termos aqui, eles vão sumir, né? Eles vão virar 1, porque eu vou dividir por x, y, z. Então, eu vou fazer esse truque aqui, posso aproveitar para... Então, eu já dividi esses dois termos por x, y, z. Esse daqui, quando eu dividir por x, y, z, o x e y corta, e aí vai sobrar só 1 sobre z. E aqui vai aparecer algo semelhante, né? Aqui eu vou cortar o x e o z, vai sobrar 1 sobre y. Aqui vai cortar o y e o z e vai sobrar 1 sobre x. Então, o que a gente está começando a fazer? A gente está tentando agrupar termos que só dependam de x, só dependam de y e só dependam de z. O que falta eu juntar... Oi, pode falar. Você, então, não precisa considerar, nesse caso, a variável tempo? O tempo, a gente já se livrou dele quando a gente considerou a equação de Schrödinger independente do tempo. Certo. Tá? Então, tem um passo anterior aqui, que eu já comecei dessa equação de Schrödinger, né? Mas se a gente lembrar, a nossa função de onda completa, ela dependia do tempo também. Vou escrever assim. Só que a gente está buscando soluções que são desse tipo aqui. Tá? Então, a minha função de onda, ela completa, ela depende do tempo e do espaço, mas eu já assumi que ela é um alto estado de energia, então eu separei ela já em duas funções, uma que é o produto da outra. E aí, quando eu jogo isso na equação de Schrödinger, eu consigo encontrar essa equação aqui só para a parte espacial da função. Certo, entendi. Tudo bem? Obrigada. Nada. Então, né, para essa parte espacial da minha função completa, a gente conseguiu fazer essas manipulações e chegar nessa equação aqui. E agora o que a gente vai querer fazer é realmente agrupar tudo que depende de x, tudo que depende de y, tudo que depende de z. Certo? E aqui já está quase dessa maneira. O único ponto é que esse r ao quadrado ele tem x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Certo? Então, né, se eu agrupar esse termo aqui, pegar o termo que depende de x quadrado e colocar junto desse, pegar o termo que depende de y quadrado, colocar junto desse, e o de z quadrado junto desse, não estou fazendo nada, só estou agrupando os termos na minha equação, eu vou poder juntar esses três termos aqui. Certo? Então, agora eu tenho a soma, a minha equação diferencial é uma soma de três termos, tá? E a soma desses três termos tem que sempre ser igual a uma constante, que é a energia total do meu sistema. Então, até agora eu não fiz quase nada, né? O único passo importante que eu realmente fiz foi assumir que a minha função de onda, ela tem essa cara aqui. Ela é um produto de três funções. E daí em diante eu só fui manipulando a minha equação diferencial e cheguei com uma soma desses três termos, né? Então, eu tenho um termo aqui que tudo aqui só depende da coordenada ou da variável x.
Isso tudo aqui só depende de y. Isso tudo aqui só depende de z. E do lado direito, eu tenho algo que é constante, né? Não depende nem de x, nem de y, nem de z. E agora vem o grande passo do método de separação de variáveis, né? É que para essa equação ser satisfeita, né, e como essas variáveis são independentes, essa equação diferencial ela só vai ser satisfeita se cada termo individualmente for uma constante. E, obviamente, a soma dessas três constantes tem que dar a energia total. Tá? Então, para que essa equação diferencial seja satisfeita, a gente vai ter que ter o seguinte, né? Esse primeiro termo aqui vai ter que ser igual a uma constante, que eu vou chamar do que eu quiser, mas por conveniência eu vou chamar de 1e de x. Aqui esse termo, ele também vai ter que ser igual a uma constante, que eu vou chamar de e de y. E, finalmente, o último termo também vai ter que ser igual a uma constante, que eu vou chamar de e de z. E a soma dessas três constantes tem que dar a energia total, certo? Então, eu sei que esse e de x mais e de y mais e de z tem que dar a energia total da minha partícula. Tá? Então, né, o método de separação de variáveis, ele realmente explora esse fato de eu separar a minha equação em três termos, onde cada termo só depende de uma variável independente. E tudo isso ser, né, a soma desses três termos ser igual a uma constante ou ser igual a zero. Então, tá claro esse ponto, eu acho que esse é o ponto fundamental desse método de separação de variáveis, né? Eu imagino que muitos de vocês já tenham visto isso aqui num curso de EDO, mas talvez não seja tão familiar. E, enfim. Esse é um ponto importante para a gente resolver esse tipo de problema. A gente vai usar um pouco isso também para resolver o átomo de hidrogênio. Então, é bom que vocês entendam esse ponto. Eu não sei se está claro, se vocês querem que eu explique algo mais ou não. Alguém tem alguma dúvida nesse procedimento? Está claro para todo mundo, então? Então, o que a gente ganhou com tudo isso? Né? Agora a gente quebrou a nossa equação em três equações diferenciais. Certo? E aí é que vem agora a grande, que eu falei para vocês, que a gente não vai precisar resolver essas equações diferenciais. Porque se a gente olhar para cada uma dessas equações, vamos olhar primeiro para a equação só para essa função x de x. Tá? Essa equação, ela vai ser, eu vou reescrever ela de uma maneira um pouquinho diferente, mas tudo que eu vou fazer aqui é multiplicar agora toda essa equação, eu vou multiplicar ela por x maiúsculo, certo? Então, lembrem que esse x é uma função que só depende de x. Então, a equação diferencial que a gente tem que resolver é essa daqui. Mas essa foi justamente a equação que a gente resolveu para o oscilador harmônico em uma dimensão. Né? Só para ficar mais familiar para vocês, né? Se eu, em vez de chamar a minha função de x, chamasse de uma função φ de x, tá? Essa é exatamente a equação diferencial que a gente resolveu.
né? A gente usou todos aqueles truques dos operadores e tudo mais para encontrar soluções, mas a gente resolveu aquela equação diferencial. A gente já achou as soluções. Então, eu posso usar diretamente o resultado que a gente encontrou, porque o que a gente encontrou são soluções dessa equação diferencial. Matematicamente, não interessa como a gente chegou nessa equação, né? Mas a gente agora já conhece essas soluções. Então, vou voltar aqui o meu x, né? Então, como a gente já resolveu essa equação, essa é exatamente a equação do oscilador harmônico em uma dimensão, a gente já conhece as soluções e as energias possíveis. Então, as soluções dessa equação diferencial são soluções que dependem de um valor n, certo? De x. Eu vou colocar um índicezinho x aqui. Enfim, vou chamar de n por enquanto. Então, a gente sabe que são soluções que dependem de um n, que pode ser 0, 1, 2, 3 e assim por diante. As energias possíveis, né? A energia aqui, nessa minha equação diferencial, ainda não é a energia total do meu sistema. Mas a gente sabe quais são os valores possíveis para essa constante aqui. São os valores possíveis para a energia do oscilador harmônico em uma dimensão, né? Porque essa é a equação, idêntica à equação do oscilador harmônico em uma dimensão. Então, essas energias E de x, elas vão ter que ter essa cara aqui. Vão ter que ser exatamente as energias do oscilador harmônico em uma dimensão, né? Em particular, por exemplo, se eu tiver o meu estado de menor energia aqui, esse x0 de x é justamente a função de onda do meu oscilador harmônico em uma dimensão, né? O estado fundamental do oscilador harmônico unidimensional. Se a gente lembrar, ela tinha essa cara aqui. E a gente lembra também como construir todas as outras soluções, né? Se a gente aplicar aqueles operadores de criação, eu posso ir obtendo as soluções x1, x2, x3 e assim por diante. Então, o que a gente fez? Né? A gente começou numa equação complicada, tridimensional, quebrou ela para 3 equações unidimensionais e a gente deu sorte, isso é um caso particular do oscilador harmônico, não acontece sempre, né? Mas no caso do oscilador harmônico, as 3 equações que a gente quebrou, né, são exatamente as equações que a gente já resolveu, né? Só que uma para a coordenada x, outra para a coordenada y e outra para a coordenada z. Então, a gente já conhece as soluções e as energias possíveis. Se eu fizer algo análogo para as outras duas equações, as outras duas equações vão ser totalmente idênticas, só que em vez de eu ter uma função de x, eu vou ter uma função de y, ou uma função de z. Então, está aqui o resultado para a minha função φ de x, xão de x, e aí de maneira análoga, se eu olhar para as minhas equações para essa função y e para a função z maiúsculo, elas são totalmente idênticas, só que eu estou trocando só a coordenada x pela coordenada y. Certo? Então, essas funções y de y, elas também vão ser indexadas por um número inteiro aqui, que eu vou chamar de ny, para diferenciar do outro n. Eles são n's completamente independentes, né, porque eles vêm de equações separadas. E mais importante, essas energias elas vão ser dadas por h cortado ômega ny mais meio. E para o meu z, eu vou ter algo muito semelhante aqui. Vou ter uma função que vai depender desse número inteiro
nzinho z, que também pode assumir valores 0, 1, 2, assim por diante. E essas energias da equação para a função z maiúsculo, elas vão assumir esses valores aqui. Então, a gente consegue, nesse caso em particular, a gente consegue construir as energias totais e as funções de ondas totais usando as soluções que a gente já conhece do oscilador harmônico unidimensional. Então, a energia total, a gente viu, para o meu sistema agora, vai ser a soma dessas três energias. Se eu somar essas três energias, então eu tenho somar essa, mais essa, mais essa, vai aparecer 3 meios aqui, e dentro do parênteses eu vou ter nx mais ny mais nz. Então essas são as energias possíveis para o meu oscilador harmônico tridimensional, onde esse nx, ny e nz podem assumir qualquer valor inteiro positivo. E, por exemplo, a função de onda do estado fundamental, o estado de menor energia, então o estado de menor energia, né, se a gente olhar aqui, vai ser quando todos os n's forem zero, certo? Então, nx igual a ny igual a nz igual a zero. Isso implica que a minha função, a dependência em x da minha função de onda completa vai ser isso daqui, né? Então, o meu x0 de x vai ser igual a essa função aqui. O meu y0 de y vai ser algo totalmente análogo, só que essa função agora, em vez de depender de x, depende de y. Né? Tudo que eu preciso fazer é trocar x por y, porque as equações diferenciais são análogas. E eu vou ter uma função z0 de z, que também vai ser totalmente análoga, só que vai depender aqui da coordenada z. Então, a minha função de onda completa, que eu vou chamar de 0, 0, 0, que é a do estado fundamental, ela vai ser o produto dessas três funções. Certo? Então, vai ser isso daqui, o produto disso daqui, né? Isso vai me dar isso daqui ao cubo. Então, vai ser isso aqui elevado a 3/4. E aí eu vou ter menos m ômega sobre 2h cortado. Quando eu multiplico essas exponenciais, eu posso somar os argumentos das exponenciais. Então, essa é a função de onda do meu estado fundamental do oscilador harmônico em 3 dimensões. E a energia desse estado fundamental vai ser 3 meios de h cortado ômega. Então, a gente conseguiu resolver esse problema, né, sem... Claro que a gente tem que fazer essa ginástica de aplicar o método de separação de variáveis, mas uma vez que a gente chegou nas equações para cada coordenada, a gente viu que as soluções a gente já conhecia. Tá? Então, a gente consegue daí construir qualquer solução que a gente queira. Alguma dúvida aqui? Professor, mas nesse caso a gente deu a sorte da função ser semelhante ao do oscilador harmônico para uma dimensão, certo? A equação diferencial é exatamente a mesma, né? Se eu olhar aqui, ela é exatamente a mesma que a gente teve que resolver para o oscilador harmônico em uma dimensão. Entendi. E, sei lá, em outro exercício seria algo próximo, vezes alguma... ou não? Não, aí depende muito do problema, certo? Entendi. Esse é um problema super, super simples nesse caso. Sair do caso 1D e ir para o 3D é quase automático. A gente teve que fazer essas manipulações, mas a gente não teve que resolver nenhuma outra equação diferencial. Em geral, o que acontece é o seguinte. O que vai aparecer, quando a gente vai para 3 dimensões, por exemplo, são equações aqui
que não são equações iguais a que a gente resolveu em uma dimensão. Vão ser outras equações. E a gente vai ter que resolver elas, aí não tem jeito. Tá? Entendi. Então a gente vai ter que fazer, nesse passo aí, na verdade, a gente vai ter que fazer todo aquele passo que a gente fez para desenvolver para o oscilador harmônico. Se eu tivesse aqui uma equação diferencial nova, que eu nunca resolvi antes, eu teria que ir resolver essa equação diferencial. Certo? Entendi. E eu teria que fazer isso 3 vezes, né? Eu teria que fazer isso para essa e essa. E eu não sei se daria, mas daria para ainda assim as equações serem diferentes? Pode ser para cada Pode ser diferente. Imagina, sei lá, você pode ter você pode ter um sistema em que, né, a sua... E por que essas 3 equações aqui elas são praticamente iguais? Né? Porque a minha força elástica ela só dependia da distância total da minha partícula à origem. Né? E aí aparecia de maneira simétrica x, y e z. Então, quando eu separei as coordenadas, isso ficava simétrico. Se a minha função, se eu tivesse, sei lá, uma energia potencial, deixa eu dar um exemplo aqui, não sei exatamente qual seria o sistema físico, mas se a minha energia potencial fosse um pouquinho diferente, vamos supor que fosse, sei lá, tivesse um x ao cubo, aqui um y ao quadrado, aqui um sobre z, vamos supor que fosse algo assim. Tá? Quando eu separasse as minhas equações, aqui ia aparecer x quadrado, aqui ia aparecer x ao cubo, aqui apareceria y quadrado, aqui apareceria 1 sobre z. Entendi. Seriam equações diferentes. E eu teria que resolver, e eu teria soluções diferentes. Então, a minha função x maiúsculo seria diferente da minha função y maiúsculo. Elas não teriam a mesma cara, teriam caras diferentes. O professor, outra coisa agora, elas terem a mesma cara, isso aí quer dizer então que elas evoluem para as 3 dimensões da mesma forma, basicamente isso. Algo assim, o que está por trás, fisicamente, o que está por trás dessa simetria entre as funções é que a minha força não distingue direção. Né? A minha força tanto faz se eu estico a minha mola, sei lá, de 2 centímetros nessa direção, ou nessa, ou nessa, ou nessa. Todas as direções são equivalentes. Por isso que aqui as funções são equivalentes. Daria uma esfera, algo assim. É algo assim. Né? Tá. Então é isso que está por trás desse fato das equações e das funções serem iguais aqui. Entendi, beleza. Obrigado, professor. Nada. E só complementando, né, eu poderia ter imagina que eu tivesse um potencial um pouquinho diferente, né, que em vez de um ômega ao quadrado sobre 2 r ao quadrado, imagina que isso aqui fosse só r, certo? E não r ao quadrado, né? Só para exemplificar. Esse r, né, a gente lembra, seria raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. E aí isso já seria um grande problema para mim, porque eu não consigo pegar essa raiz, né, que apareceria na minha equação completa, e eu não consigo pegar essa raiz e quebrar ela em uma parte que só depende de x, mais uma parte que só depende de y, e mais uma parte que só depende de z. Eu não consigo quebrar ela dessa maneira, essa raiz. Certo? Então, se eu mudasse um pouquinho o meu potencial, já quebraria o nosso método. Certo? Então, por isso que esse exemplo que eu estou discutindo, ele é muito especial, porque ele é relativamente simples. Tá? Se eu tivesse um potencial um pouquinho diferente, eu já não poderia fazer isso. Eu não poderia fazer essa separação de variáveis. Na verdade, eu não poderia fazer essa separação de variáveis usando coordenadas cartesianas. Porque se eu escrever isso daqui em coordenadas esféricas, aí o meu potencial só dependeria de uma das coordenadas esféricas, que é o raio. Aí eu poderia fazer separação de variáveis ainda assim em R, θ e φ, que é o que a gente vai fazer para o átomo de hidrogênio. Tá? Mas no caso do oscilador harmônico, porque o potencial é tão especial, a gente consegue separar em cartesianas e encontrar soluções.
Mais dúvidas aqui? Deixa eu só chamar uma atenção para algo que aparece em muitos desses sistemas em mais dimensões, que não aparecia no caso unidimensional, que é o seguinte: se a gente olhar para a minha energia aqui, né, lembra que esse NX, NY, NZ pode ser qualquer valor inteiro positivo. Então, eu vou ter combinações de valores aqui que me dão a mesma energia. A energia do estado fundamental não tem jeito, os três têm que ser zero. Mas eu posso ter, por exemplo, esse NX sendo 1, os outros dois sendo 0, ou o NY sendo 1 e os outros dois sendo 0. Isso vai me dar a mesma energia. O que isso quer dizer? Isso significa que eu tenho vários estados com a mesma energia, que não é um problema. Certo? Eu posso ter mais de uma solução, mais de uma função de onda que tem a mesma energia. Tá? Então, o que a gente vê é que mais de um estado pode ter a mesma energia. Né? Então, por exemplo, né, se eu pegar, né, se eu classificar as minhas funções de ondas possíveis por esses três números, né, então, a minha função, por exemplo, 100, 010 e 001, todas teriam a mesma energia. Tá? Todas teriam uma energia igual, né, se a gente voltar aqui. Essa soma aqui me dá 1, mais 3 meios, isso vai me dar 5 meios de H cortado ômega. Tá? Então, esses três estados têm a mesma energia. Então, quando isso acontece, a gente diz que o nosso nível de energia é degenerado, porque eu tenho estados diferentes que me dão a mesma energia. Que não é um problema. Né? Como é que eu entenderia isso fisicamente? Tá? Eu posso fazer uma analogia com um caso clássico para a gente entender um pouco por que eu tenho diferentes estados com a mesma energia. Né? Eu estou agora em 3 dimensões. Né? Então, imagina que, classicamente, eu pego a minha partícula e coloco ela, né, eu escolho esticar a minha bola na direção do eixo X e puxo ela. Ela vai ficar oscilando daí só na direção do eixo X. Classicamente isso, tá? E ela vai ter uma certa energia associada a essa oscilação. Eu poderia fazer algo totalmente análogo, só que esticar ela na direção do eixo Y. Do mesmo tanto, mas na direção do eixo Y. Aí ela ficaria oscilando no eixo Y. Poderia fazer a mesma coisa no eixo Z, também ficaria oscilando no eixo Z. Então, classicamente, a gente vê que a gente tem várias possibilidades de movimento que me dão a mesma energia. São oscilações em direções diferentes aqui, em direções diferentes. Quanticamente é algo semelhante. Eu tenho vários estados que me dão a mesma energia. Tá? E a gente diz que, nesse caso, os estados são degenerados. Então, nesse caso aqui, a gente diria que, né, então, a energia mais baixa do estado fundamental, que a gente viu é 3,5 de H cortado, ela é não degenerada, porque eu só tenho uma opção para aqueles valores que me dão essa energia. O primeiro estado excitado, que tem essa energia de 5 meios de H cortado ômega, eu tenho 3 estados que me dão esse valor de energia. Então, a gente diz que ela tem uma degenerescência tripla, ou que a degenerescência do estado é 3. Se eu for para o próximo, a próxima energia possível é quando eu somo essa aqui de 1, certo? Então, seria 7 meios de H cortado ômega. E aí eu tenho as seguintes possibilidades. Certo? Então, né, eu quero que essa soma total aqui me dê 2. Esse é o segundo estado excitado.
Para essa soma dar 2, eu posso ter o nx2 e os outros zeros, e aí permutar isso, né, o y2 e os outros zeros e assim por diante. Ou eu posso ter dois desses n sendo 1 e o outro sendo 0. Tá? Então, as possibilidades que eu teria aqui seria 2, 0, 0, 0, 2, 0 e 0, 0, 2, ou 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Então, nesse caso, a degenerescência do meu estado seria 6. Eu tenho 6 estados que me dão a mesma energia. Tá? Isso a gente vai ver também acontece, né, no átomo de hidrogênio. Eu vou ter vários estados que me dão a mesma energia. Tá bom? Então, essa propriedade de degenerescência é algo importante na física quântica, e ela aparece quando a gente vai para esses sistemas em mais dimensões.